Oi, gente! Hoje eu vou mostrar para vocês os meus livros de drama favoritos. Esse é um gênero que eu sempre tenho lido bastante, então por isso que a lista tá bem grande. Eu acho que essa foi a lista mais difícil de selecionar os favoritos, porque teve muitos favoritos que ficaram de fora para a lista não ficar muito grande. Então, gente, o que eu selecionei aqui para vocês são os melhores dos melhores. Então, antes de começarmos, já curtam o vídeo e se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Eu vou começar então, gente, com esses livros aqui, que a princípio é uma duologia, onde nós temos A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver. Além desses dois livros terem essa edição muito linda da Darkside, a história é muito linda, é uma das mais lindas que eu já li. Ela vai falar acima de tudo sobre família, onde crianças que nunca receberam o amor de uma mãe vão ter uma chance de ter uma vida nova, vão ter uma chance de serem amadas. Os livros se passam durante a Segunda Guerra Mundial e quando surgem boatos que Londres vai ser bombardeada, eles mandam crianças para o interior. E daí no livro nós temos uma menina que tem o pé torto, então ela nunca sai de casa. A mãe dela proíbe ela disso e diz que ela é uma aberração por conta disso. Então ela resolve fugir com o seu irmão mais novo para um desses transportes e fugir de casa, onde ela acredita que eles vão ter uma vida melhor. E daí eles acabam sendo adotados por uma mulher que não estava esperando por isso. Ela é uma mulher sozinha que aos poucos vai tendo o seu coração conquistado por essas crianças, e a Ada vai descobrir ser capaz de coisas que ela nunca imaginou ser capaz de fazer. Então é uma história muito linda, gente, é uma história muito tocante, é uma história de superação, é uma história de amor, é uma história de descoberta também, principalmente porque as crianças vão ter uma vida muito diferente do que elas tinham, então parece que tudo é novidade para elas também. Vocês precisam conhecer esses livros se vocês ainda não leram. Eu amo demais livros dramáticos protagonizados por crianças e vocês vão perceber esse padrão ali na minha lista. Então, o meu próximo livro favorito é Extraordinário. Esse livro aqui nós também temos uma criança que ela tem uma deficiência no rosto. É uma síndrome genética que o Aug tem, que deu essa deformidade no rosto dele. E daí ele tá indo pra escola pela primeira vez. Então nós acompanhamos aqui como que vai ser que as outras crianças vão receber ele. E esse daqui é um livrão que vai te dar um tapa na cara, principalmente em relação a preconceitos. E o Aug é um menino muito doce, muito querido, e você se encanta demais assim com a história dele. E o interessante é que o livro traz o ponto de vista de vários personagens, a forma que cada um deles enxerga o Aug. Esse livro é incrível, eu acho que é aquele livro que todo mundo deveria ler, eu recomendo para todo mundo. Esse daqui é um livro importante para crianças lerem, ele é um livro importante, é um livro necessário e é um dos meus favoritos, é uma história muito fofa, muito doce e cheia de lições. Outro livro que daí é narrado por uma criança muito inocente é Quarto, da Emma Donoghue. Nesse livro aqui, o Jack nasceu em cativeiro, porque a mãe dele foi sequestrada e ele acabou sendo fruto desse sequestro. E daí o quarto onde eles vivem é a única coisa que ele conhece no mundo. Ele não conhece o mundo lá fora. Apesar deles terem uma TV, a mãe dele fala que é tudo de mentira o que passa na TV. E eles têm também uma janelinha assim no alto do quarto, que é a única visão que ele tem do lado de fora. Então imagine a inocência dessa criança, e ela não entende a situação no qual ele e a mãe dele estão. E daí você vê toda essa situação narrada pela criança, acaba se tornando perturbador, sabe? Mas o livro tem uma pontinha de esperança, e apesar de ele ter esse clima pesado, ele não é um livro triste, porque o Jack não entende o que está acontecendo, ele é apenas uma criança. Então é aquele livro que te perturba, mas ao mesmo tempo é um livro doce por ser narrado por uma criança. Então, gente, esse daqui é um livro muito legal que vocês deveriam ler também. Agora, um livro muito triste mesmo, é esse daqui, que é Por Lugares Incríveis.
Esse livro vai falar sobre suicídio, porque um menino e uma menina acabam se conhecendo na torre do relógio da escola, que os dois tinham decidido se jogar de lá no mesmo dia, na mesma hora. Eles acabam se conhecendo lá nessa torre e fazem um ao outro desistir disso e acabam criando uma amizade. Então eles começam a fazer um trabalho da escola juntos, que vai desenvolver aí essa amizade entre eles. Esse livro fala sobre o suicídio de uma forma bem delicada, que você tem que ler esse livro quando você estiver bem, porque ele é um livro que te deixa muito mal no final da leitura. Então leia esse livro num momento bom, porque ele é um livro meio perigoso, mas foi um livro que me surpreendeu muito. Eu acabei me envolvendo muito com os dois personagens. Acabou sendo uma história memorável para mim. Eu sempre vou lembrar com muito carinho dessa história, então por isso que ele é um dos meus favoritos também. E uma história muito linda e muito emocionante também é 7 Minutos Depois da Meia-Noite, do Patrick Ness. Esse livro é muito pequenininho, você lê em um dia. Apesar dele ser curtinho, ele é muito tocante. A história vai te tocar de uma forma inexplicável e ele começa assim de uma forma bem inocente, porque a princípio nós temos um menino que começa a ver um monstro da janela do seu quarto. Daí esse monstro visita ele uma noite e fala que vai contar histórias para ele. E depois ele contar 3 histórias, é ele que vai ter que contar uma história para o monstro. E esse menino é um menino muito sozinho, onde a mãe dele é uma pessoa doente, a mãe dele vive doente. Então a gente acaba conhecendo ali o que se passa na vida dele, pelo que ele tá passando, sabe? E qual o significado da visita desse monstro na vida dele. E é tão maravilhoso. Esse livro aqui acaba sendo muito emocionante também por conta do final dele, quando você compreende os sentimentos do menino. Ele é muito lindo, vale muito a pena ser lido, gente. Tem até uma resenha aqui no canal, eu acho, que sempre tem alguém assistindo essa resenha volta e meia. Eu vou deixar aqui nos cards. Outro livro que eu recomendo para todo mundo ler é Passarinha. Esse livro aqui também é pequenininho, então vocês não têm desculpa para não ler. Aqui nós temos uma menina com síndrome de Asperger, é uma menina autista, e o livro é narrado pelo ponto de vista dela. O irmão dela morreu, então ela tá passando por uma grande mudança na vida dela. Além do luto, ela tem que se conformar com que ela perdeu uma pessoa muito importante pro progresso dela de entender as coisas do mundo, entender como que as coisas funcionam. Era o irmão dela que ajudava ela com muitas coisas, principalmente em relação à empatia, que é uma grande dificuldade ali na vida das pessoas autistas. Eles têm dificuldade de entender o que é a empatia, o que é você ter empatia pela outra pessoa, a você compreender assim o que a outra pessoa tá passando, os sentimentos de outras pessoas. E daí agora ela não tem mais o irmão para ajudá-la, então ela vai passar a compreender várias coisas sozinha, por conta própria. E tudo isso é narrado aqui por ela mesma. Então nós até temos uma linguagem diferente aqui no livro. A autora quis passar realmente como funciona a cabeça de uma criança autista. Então o livro é muito interessante, você vai aprender muita coisa com esse livro. E outra coisa interessante é que o pai dela também está passando por esse luto e ela também vai ter que ser uma pessoa a ajudar o pai a superar isso. Então ela tenta ir atrás de um desfecho ali para a história deles como família, agora que não tem mais o irmão. Então é muito interessante, gente. É muito interessante a história dessa menina. Eu fiquei extremamente apaixonada por ela. E tem mais um livro nessa lista onde a personagem também perdeu o irmão, que é o livro Último Adeus. O irmão da personagem cometeu suicídio. Então aqui ela e também a mãe dela estão tentando entender quais foram os sinais que ele tinha deixado, por que ele fez isso, que elas não enxergam
enxergaram isso, elas não enxergaram o que ele estava passando, se tinha alguma coisa que aconteceu na vida dele que influenciou ele a tomar essa decisão e no que elas erraram, que elas não ajudaram ele. E essas são todas as questões que rodeiam uma família que perde alguém para o suicídio. Então o livro aborda esse tema dessa forma, onde nós temos uma família de luto buscando respostas. E é interessante também que a personagem tá numa fase onde ela precisa decidir o seu futuro, precisa decidir a faculdade que ela vai, e ela também então tá passando por essa dificuldade de como que ela vai seguir em frente agora sem o irmão. Então aqui nós temos um livro muito sensível, muito tocante, muito emocionante. Ele é um drama assim que me conquistou muito. A edição do livro também tá incrível, ela tem as letras azuis e tem o desenho de um buraco que vai diminuindo ao longo dos capítulos, que está representando o buraco que nós sentimos no peito quando nós perdemos alguém muito querido. Então essa metáfora aqui no livro foi muito interessante de acompanhar ao longo da leitura. Outro livro que fala sobre luto e que é um amorzinho assim do meu coração é Leve-me com Você. Aqui nós temos um pai que perdeu um filho em um acidente e agora ele está fazendo uma viagem para espalhar as cinzas do filho em parques nacionais que normalmente eles viajavam para esses parques e eles até estavam programando uma viagem para Yellowstone. Então é para lá que ele vai e daí no meio do caminho ele acaba tendo que levar alguns passageiros inesperados, que são duas crianças, e essas crianças vão ensinar tanta coisa para ele. E ele também vai ser tão importante para essas crianças que vai deixar essa história muito linda, vai deixar essa viagem que eles estão fazendo com mais significado ainda. Ai, gente, eu amo demais esse livro. E tem uma resenha aqui no canal também que eu vou deixar nos cards para vocês saberem com mais detalhes como que foi essa minha leitura. Mas também é um livro muito sensível, muito tocante. Eu gosto desse tipo de drama, eu gosto muito de dramas que falam sobre o luto. É um assunto que mexe muito comigo porque eu perdi o meu pai quando eu era criança, então esses livros assim sempre me emocionam muito e eu sempre guardo eles no coração e depois eles me enchem de amor, sabe, no final da leitura. São aqueles livros que deixam a gente com o coração quentinho. Então são esses os livros de drama que eu gosto, aqueles que emocionam, aqueles que tocam, mas que ao mesmo tempo te confortam. E agora eu vou trazer um livro que é muito amor também, é A Lógica Inexplicável da Minha Vida. Esse livro aqui vai abordar muitos assuntos. Ele vai falar de família, vai falar de amizade, que são dois temas que eu amo demais. Aqui o personagem vai passar por grandes mudanças na vida dele, assim, de repente, e daí ele começa a refletir sobre muitas coisas. Eu acho que, tipo, a vida dele meio que desmorona quando ele e o pai dele descobrem que o câncer da avó voltou. Os personagens aqui também são de origem mexicana, então daí ele também se questiona muito sobre as suas origens. É um livro, assim, muito reflexivo sobre a vida, sabe? E o Benjamin Alira Sainz escreve isso de uma forma esplêndida, de uma forma muito poética e muito bonita. E eu acho que isso contribuiu muito para eu gostar da história. E eu gosto muito dos temas que ele acaba explorando aqui. Então esse livro tinha que estar na minha lista também. Agora, um livro que fala sobre família também, que me tocou muito nesse ano de 2019, foi As Três Partes de Grace. Aqui nós temos a história de três irmãos que não se conheciam porque eles foram separados quando crianças, e daí a Grace que acaba tendo a iniciativa de procurar a sua mãe biológica porque ela acaba entregando o seu bebê para adoção. Então isso acaba mudando muito a vida dela e ela decide então descobrir o que aconteceu com a sua mãe biológica. E daí os pais adotivos dela acabam contando para ela que ela tem dois irmãos e que daí ela pode entrar em contato com esses irmãos, e é assim que ela acaba conhecendo a Maia e o Joaquim. E nós também temos o ponto de vista desses personagens no livro, então nós conhecemos a história de cada um deles.
E esse reencontro deles acaba sendo algo fundamental para esse momento no qual eles estão passando. Então é muito interessante de acompanhar isso. É um livro muito sensível também, muito tocante, principalmente em relação à história do Joaquim. Eu acho que foi o personagem assim que mais me envolveu na história, porque diferente das suas irmãs, ele nunca conseguiu ser adotado. Então ele nunca teve o amor de pais e muito menos de irmãs, e agora dá uma reviravolta ali na vida dele e é incrível de acompanhar. Se vocês ainda não leram esse livro, vocês precisam muito conhecer. É um dos livros mais lindos que eu li o ano passado. E tem um livro da Colleen Hoover nessa lista que é Assim que Acaba. Esse livro poderia estar na minha lista dos romances favoritos, mas eu não considero ele um romance. Esse daqui é um drama, gente, é um drama familiar que aborda o tema da violência doméstica, então por isso que nós temos que ter essa visão diferente dessa história. E esse livro trata desse assunto de uma forma muito delicada, de uma forma que você vai criar empatia por essa personagem, você vai compreender muito os sentimentos da personagem, sobre o que ela tá passando e depois sobre as decisões que ela acaba tomando, sabe? O livro trata disso de uma forma espetacular. Então você acaba se envolvendo muito com a personagem, você acaba torcendo muito por ela, e a mensagem que a autora acaba trazendo aqui é a mensagem certa, é a mensagem que todo mundo deveria ler. Então eu acho que esse daqui é um livro muito importante também, que eu recomendo para todo mundo, mesmo que você não goste de romance, né? Ai, Colleen Hoover é livro de romance. Não, gente, esse livro é totalmente diferente. Vocês precisam conhecer essa história. E ele é o meu livro favorito da autora. Eu já li praticamente todos os livros dela e por enquanto ele é o meu favorito. Então por isso que ele tinha que estar aqui nessa lista. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês o meu autor favorito de drama, porque eu não consegui escolher só um livro desse autor, eu tive que escolher 4, que é o John Boyne. Vamos começar pelos livros com crianças. Primeiro temos O Menino do Pijama Listrado, que é o livro mais famoso dele. Esse livro vai se passar durante a Segunda Guerra Mundial, onde nós temos um menino alemão que vai morar perto de um dos campos de concentração, e o pai dele é um soldado nazista. Eu acho que ele é até meio que um dos chefes ali. E daí o Bruno fica nessa casa sozinho, né, sem ninguém para brincar, sem nada para fazer. E daí um dia ele acaba descobrindo essas pessoas que moram do outro lado da cerca, e ele acaba conhecendo um menino e fazendo amizade com esse menino pela cerca. Gente, esse livro é indescritível, porque nós temos aqui também, assim como o quarto, a inocência de uma criança narrando a história para você. Ele não compreende o que está acontecendo, ele só é uma criança que quer brincar, e até o amigo dele, né, o outro menino também, gente, ele não sabe de nada do que tá acontecendo. É só duas crianças criando uma linda amizade. E, ai, gente, eu tô até arrepiada de lembrar dessa história. Sério, gente, essa história é muito arrepiante. E ele é bem curtinho. Você lê, assim, num instante também. Então, vale muito a pena vocês conhecerem se nunca leram. Outro livro também com uma criança, agora na Primeira Guerra, é Fique Onde Está, Então Corra. Aqui nós temos um menino que no seu aniversário de 5 anos foi um dia inesquecível para ele, porque foi quando o seu pai se alistou pro exército e depois disso o pai dele nunca mais voltou. Então ele acaba sendo um menino que meio que perde a infância, porque ele vai ter que ajudar a mãe dele, ele trabalha também. E eu acho que alguns anos depois, eu não me lembro direito quantos anos ele tem, ele escuta alguns boatos que o pai dele pode estar vivo. E daí ele vai atrás de tentar descobrir o que aconteceu com o pai dele. E essa história, gente, também acaba sendo muito tocante, porque o Alf é um menininho que te conquista muito também durante a história. E a última frase desse livro, gente, é perfeita, é uma das frases que eu mais gosto, assim, dos livros, é a última frase desse livro. E ele também é bem curtinho. E um outro livro que se passa durante a Primeira Guerra é O Pacifista. Esse livro é narrado por um soldado e ele está nos contando aqui a história dele, do que aconteceu com ele na guerra. Esse livro aqui também é maravilhoso, mas ele é daqueles livros que vem aos poucos, sabe? A história
história começa assim, sem pretensão, e daí aos poucos você vai percebendo aonde o autor tá encaminhando essa história, sabe? E acaba sendo algo assim muito surpreendente no final e algo assim muito tocante, muito triste também. Então esse livro acabou sendo um dos meus favoritos do autor. E outro livro que também mexeu muito comigo foi As Fúrias Invisíveis do Coração. Esse livro não se passa durante a guerra, como os outros livros, mas ele se passa numa Irlanda pós Segunda Guerra, e daí o nosso personagem então está num lugar e numa época onde é muito difícil ser ele mesmo. Ele é um personagem homossexual e nessa época, gente, vocês devem imaginar o quanto isso era difícil, ainda mais na Irlanda, porque ali no vilarejo onde ele morava era um lugar onde a igreja mandava em tudo, até a mãe dele, por ser uma mãe solteira, sofreu muito. Então aqui nós acompanhamos até a história da mãe dele quando ela estava grávida. Então nós acompanhamos a vida dele desde quando ele estava na barriga da mãe até a velhice dele, e a história se passa de 7 em 7 anos. Isso acaba deixando a narrativa muito interessante, porque ela pula alguns anos, mostrando pontos principais que aconteceram assim durante a vida dele. E daí, gente, esse livro acaba abordando muitos temas, porque é uma vida inteira ali onde ele passou também por um período que teve muitas mudanças. Nossa, tem muitos assuntos abordados aqui. Um dos meus preferidos é os primeiros anos que tiveram a manifestação da AIDS. É muito interessante de acompanhar aqui como que isso foi desenrolado. Eu acho esse livro aqui um livro muito rico, e é uma história que, assim, quando eu terminei eu não tinha favoritado o livro, mas daí a leitura não saía da minha cabeça. Eu lembrava desse livro todo dia. Até hoje eu lembro muito bem dos detalhes dele, então acabou sendo uma leitura que me marcou muito e não tinha como não estar nos meus favoritos. Então foram esses os livros que eu selecionei de histórias dramáticas. Se você também gosta dessas histórias tristes, dessas histórias marcantes e tocantes, podem apostar nessas recomendações, porque os livros são incríveis. E se você for comprar algum deles, aproveite para comprar com os links do canal que ficam aqui na caixa de descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!